Olá, muito boa noite, muitíssimo boa noite a todos. Bom dia para quem é de bom dia e que vai naturalmente ver esse material no dia. Então, boa noite a você que está chegando aí agora e bom dia a você que vai acessar depois. Sempre bom estar aqui, sempre muito especial a oportunidade de compartilhar, de levar ao máximo possível de pessoas aquelas ideias, aqueles sentimentos que a gente constrói, que a gente carrega, que a gente vivencia durante a nossa caminhada, a nossa existência terrena. Se a gente não tem alguém para compartilhar o que a gente conquista, o que a gente aprende, o que a gente realiza, aquilo acaba perdendo um pouco do seu valor. Então é muito importante, é muito bom poder estar com pessoas que estejam abrindo o seu espaço virtual, a sua rede social, que esteja abrindo aí o seu coração, a sua mente para ouvir essas ideias. Então, boa noite, Rosângela, boa noite, Elis, boa noite, Andréia, boa noite, Luciano, enfim, Carla, muito boa noite a todos vocês. Eu vou estar cumprimentando por alguns instantes, então daqui a pouco eu não vou conseguir estar falando, eu me perco, eu já percebi que eu me perco quando eu fico olhando para quem está aí entrando. Eu vou estar atento às perguntas que por acaso, as questões que vocês estiverem levantando, eu vou estar bem atento, tá? Mas eu não vou estar podendo conversar porque eu me perco. Patrícia, então, muito bom ter vocês aqui. Ive, oi querida Ive, saudades de você, Amanda. Muito bom, olá Patrícia, muito bom vocês estarem aqui. Todos os tópicos que eu chego a falar com vocês não são tópicos, não são ideias que eu apenas estudo, que eu apenas aprendo por aí. São questões que eu levo a uma prática. E depois que eu levo a essa prática, é que eu tenho assim a devida autonomia e autoridade para estar aqui compartilhando. Querida Daniela, muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. Rosângela Martins, beijo grande para todos vocês, abraços com muito carinho, com muita serenidade. Todo conhecimento, ele traz consigo uma série de responsabilidades e compromissos. Tudo aquilo que você aprende antes de você ter efetivamente como algo conquistado, você tem que realizar algumas atividades. Eu preciso conhecer, eu preciso trazer esse conhecimento para o meu íntimo, e depois eu preciso levar isso a uma prática. E depois que eu pratiquei, eu preciso avaliar o quanto esse conhecimento mudou a minha forma de ser, mudou a minha presença na existência. Então, se eu absorvo conhecimento, eu interiorizo esse conhecimento e eu pratico esse conhecimento, mas ele não me torna diferente, aí eu vou dizer, esse é um conhecimento inútil, esse é um conhecimento que não tem sentido. Então, quando você consegue perceber, cara, eu aprendi isso novo, essa ideia foi legal, e você praticou aquilo, e você viu que a partir da sua prática você se transformou, aquele conhecimento valeu a pena. Me faz pensar no momento em que Francisco de Assis ele recebeu a tarefa de reconstruir a igreja. Né? Foi essa a grande tarefa, o grande divisor de águas para Francisco de Assis. O Francisco do mundo e o Francisco da pátria espiritual. De repente, ele recebeu uma tarefa. Diretamente, ele ouviu de um plano superior, no entendimento dele naquele instante, ele ouviu a voz de Deus. Claro que veio de um plano muito superior, mas não ainda diretamente de Deus. E essa voz dizia, reconstrói, Francisco, a minha igreja. E Francisco, durante muito tempo, ele saiu juntando pedras nos lugares, pedras como se hoje fossem tijolos. Então ele foi juntando pedras para fazer a igreja, aquela igrejazinha simples, e ele construiu realmente uma nova igreja. Mas lá pelas tantas, ele percebeu que a igreja que ele tinha que construir não era uma igreja física,
não era uma igreja concreta, não era uma igreja de pedras, telhas, vidros, portas. Era uma igreja no coração de cada cristão. Esse foi o grande desafio. Fazendo esse paralelo, eu digo que o conhecimento que está nos livros, que está nas palestras, que está nos cursos, o conhecimento que você tanto busca, esse conhecimento que te desafia, que te instiga, esse conhecimento que te deixa assim, com aquela sede de saber, esse conhecimento, você recebeu esse comando, adquire esse conhecimento. Mas eu vou repetir, esse conhecimento só vai ter sentido e significado se ele transformar a sua forma de ser, se ele modificar a sua presença no mundo. Então, se você lê um livro, um simples livro que você lê, uma palestra que você ouve, e ao final daquilo você consegue entender, eu aprendi algo novo, tem algo novo aqui dentro de mim pulsando. E se você, com isso novo, continua sendo exatamente pensando, fazendo, sentindo o que você sempre fez, você não conseguiu fazer muita coisa diferente. E o mais complicado é que você será cobrado por isso. Não existe nada solto ao acaso. Uma das digamos assim, formulações da física quântica é que fala da sincronicidade, onde eventos, situações aparentemente soltas, desconexas, elas estão interligadas para te levar a um ponto específico. Então, um acontecimento aqui, um ali, outro ali, tudo isso está colaborando para que você chegue em um determinado ponto. Mas você não tem que só chegar num ponto novo da evolução. Você tem que chegar num ponto da evolução e evoluir. E fazer algo diferente de você mesmo. Não é ter um discurso a mais, ter uma informação a mais onde você possa falar com as pessoas, mas não, é que essa informação, esse conhecimento, ele faça com que você olhe diferente, que você fale diferente, que você perceba diferente, que você atue diferente. Então, gente, boa noite a todos que estão chegando aí. Eu não pude falar com todo mundo. Eu vou falar com todo mundo depois. Márcia, Simone, Tereza, Emerson, Leila, o Vivian, Indy, todos vocês que estão chegando. Boa noite de coração. Muita, muita alegria poder estar aqui. E o tema que nós vamos falar hoje é: o corpo não causa, o corpo responde. Eu descobri isso de uma forma muito prática. Eu percebi o quanto que as mazelas, as dores que atingem o corpo, elas são apenas fragmentos de questões mais profundas. Eu gosto de começar falando sobre a imagem de uma limpeza de uma escada. Eu não sei se você já lavou uma escada ou você já viu alguém lavando uma escada. Por onde que a gente começa a lavar a escada? Pelo degrau de cima. A gente não começa pelo degrau de baixo. A gente vai lavando o degrau de cima. E à medida que você vai lavando o degrau lá de cima, a água suja vai descendo e vai sujando os degraus que estão aqui embaixo. Então, o título é, então, o corpo não causa, o corpo responde. De que forma as questões espirituais, psíquicas e emocionais afetam a nossa estrutura física? Esse é o título completo do nosso estar aqui hoje, refletindo esse conhecimento. Então, vamos lá. Se eu lavo o último degrau, os degraus anteriores, eles vão sendo sujos. Então, eu quero começar dizendo que existem degraus na nossa presença na matéria, na existência. Existem degraus. Eu não vou falar de todos os degraus, porque a nossa condição humana ela está muito ainda limitada e dirigida a 4 degraus. Tem outros 3 ainda para cima, mas nós não vamos falar deles agora. Então, o primeiro degrau que eu vou falar aqui é o seu espírito. O segundo degrau é a sua mente. O terceiro degrau são as suas emoções. E o quarto e último degrau lá embaixo é o seu corpo físico.
Então você tem primeiro degrau, espírito, segundo, mente, terceiro, emoções e quarto e último, físico. Lá embaixo, sustentando todos esses degraus. Então, todas as vezes que uma questão ela inicia-se no nível espiritual, no nível mental ou no nível emocional, ela vai começar em um desses níveis, ela não vai se resolver, melhor dizendo, ela vai se resolver nesse nível, porém ela vai ter que ser eliminada no nível inferior. Então é assim, se você tem uma questão espiritual, no momento em que você espiritualmente entender e resolver aquela questão, tudo aquilo que foi construído de desequilíbrio, de toxicidade, desarmonia, tristeza, angústia, pesar, sofrimento de qualquer instância, o seu espírito ele vai precisar eliminar essa densidade. Só que, mesmo sendo causado a nível espiritual, ela não pode ser eliminada. Ela adquiriu uma densidade tal que ela precisa de um espaço denso para poder escoar. Aí é que entra o corpo. Todas as questões que você começa no nível psíquico, todas as perturbações que você começa a nível psíquico, elas, mesmo que você também psiquicamente, mentalmente, você entenda, você compreenda, às vezes, entendi, eu compreendi, ótimo, maravilhoso, você resolveu o entendimento, mas um instante, uma hora, um dia, uma semana, um ano que você ficou com aquilo na sua cabeça, você criou uma desarmonia. Você estabeleceu um nível de toxicidade, eu diria, sujidade, imundície. Isso é variável. Eu posso ficar 10 horas pensando em algo negativo e criar um padrão X de desequilíbrio. Uma pessoa pode ficar 1 minuto pensando sobre algo negativo, naquele 1 minuto ela cria mais desequilíbrio do que eu pensando em 10 horas. Essa variável ela depende de 2 elementos. Primeiro elemento, digamos, a intensidade ou digamos assim, o peso disso que é o desequilíbrio. O quanto isso é desequilibrante. E segundo elemento dessa variável, a força mental que eu possuo. Quanto mais força mental, quanto mais capacidade de firmar meu pensamento, quanto maior a capacidade de eu direcionar alguma intenção, de eu mexer com as forças, com a minha mente, maior vai ser o estrago que eu vou fazer com aquele pequeno instante de desequilíbrio mental. Então, esse momento que eu tive, que pode ser 1 minuto para uma pessoa, 10 horas para outra, foi o suficiente para criar uma desarmonia. No instante em que, 1 minuto depois ou 10 anos depois, eu entendo, caramba, não era para eu ter pensado aquilo, não tem sentido pensar isso, que besteira da minha parte, não, nada a ver, não, deixa isso para lá. Eu consegui eliminar uma coisa muito especial, que é a fonte criadora de um desequilíbrio. Eu eliminei com essa fonte. Só que o período de tempo em que eu fiquei de acordo, repetindo, de acordo com a intensidade daquilo que eu pensei e com a força mental que eu utilizei para pensar sobre aquilo, eu criei uma toxicidade, eu criei uma densidade que vai ficar pairando no meu campo mental, consequentemente nos meus campos sutis. Meu campo heteroastral, meu campo psíquico, meu campo emocional, meu campo energético como um todo, junto aos meus chakras, junto ao meu campo áurico, enfim, todas essas questões que vocês com certeza conhecem bem. Fica aqui, impregnado em mim. Legal, não estou pensando nisso, mas por que eu não penso nisso e mesmo assim eu continuo com esse incômodo, com esse mal-estar, com essa sensação desagradável? É porque a toxicidade daquilo que eu pensei continua impregnado em mim. Eu tenho que eliminar isso. E por onde isso precisa sair? Por onde isso vai sair? Pelo corpo. É pelo corpo. Então, eu pensei, eu me desequilibrei no meu pensamento. Eu me harmonizei. Que bom, graças a Deus me harmonizei. Ok, mas essa energia que ficou aqui, ela está aqui no meu campo, ela está presa no meu campo eletromagnético, digamos assim. É como se eu fosse um corpo celeste e os meus pensamentos estivessem presos
ao meu campo gravitacional. Ninguém tira eles de mim, ninguém tira eles de mim. Só eu que posso eliminá-los. Na verdade, não é só eu que posso, eu é quem devo fazer isso. E aí, no momento em que eu consigo fazer isso, essa coisa deletéria, essa coisa densa, essa coisa esquisita que eu pensei, ela vai sair pelo meu corpo. E aí vem aquilo que a medicina oficial chama de doença. Vem as diarreias, os vômitos, vem os furúnculos, vem, enfim, as espinhas, vem caspa, vem seborreia, vem tudo isso que está sendo exudado, essas secreções, essas excrescências, tudo que o meu corpo está jogando fora, é a eliminação disso que eu criei. Se eu fiz isso de uma forma rápida e foi assim, digamos, momentânea, rapidinho, um vômito, uma transpiração mais intensa, uma lágrima, um grito, isso tudo já elimina. Agora, será que eu só sou desequilibrado em determinados momentos ou isso é uma rotina? Quanto mais tempo eu fico vibrando num pensamento, num sentimento, mais tempo eu vou estar, mais elementos de desarmonia eu vou estar agregando à minha condição existencial. E esses elementos, eles só vão sair através do corpo. Essa é a primeira reflexão e primeira função do corpo. Fazer essa limpeza, fazer esse expurgo, essa catarse, essa exoneração, que a gente pode dizer assim. Marisa, pode ser excesso de peso? Pode, Marisa, pode. Só que aqui entram outros elementos, Marisa. E um abraço grande para você, querida. O elemento do peso, do estar engordando, ele pode sim, o corpo, isso é uma forma de defesa. Na homeopatia, existe aquilo que nós chamamos de níveis miasmáticos. O que são níveis miasmáticos? De uma forma muito simples, eu diria que são estágios, períodos, espaços em que a nossa energia vital se utiliza de determinados recursos para fazer essa limpeza, essa eliminação que eu acabei de falar. Então, eu vou considerar aqui os 3 níveis básicos para explicar um pouco. Nós temos um nível básico chamado psora, um nível chamado psicose e um nível chamado luetismo. Psora, o que o corpo faz quando ele quer eliminar alguma coisa na psora? Ele simplesmente sai e vê as coceiras, vem os vômitos, as diarreias, as transpirações, a caspa, e essas coisas vão sendo eliminadas, vão sendo jogadas fora. No segundo nível de defesa, que é o nível de psicose, essas energias deletérias, essas forças de desequilíbrio, elas já estão tão intensas que eu não consigo simplesmente eliminar. Então elas estão aqui no meu campo existencial. O que minha energia vital faz? Ela pega essa energia, essa coisa deletéria que está solta aqui, jogada, ela junta tudo e guarda. Ela guarda. Pode guardar num furúnculo, numa verruga, num pólipo, num mioma, ou ela pode transformar isso em gordura. E automaticamente eu começo a engordar. Essa gordura, ela é simplesmente um amontoado do meu desequilíbrio psíquico, emocional e espiritual. Aquilo efetivamente não me pertence. Mas está comigo, sob meu comando, a partir do momento em que eu emiti. Então eu emiti um sentimento, um padrão de sentimento tão ruim, e ele ficou tão agregado em mim, e ele é tão intenso, que ele vai sendo absorvido e vai sendo distribuído no meu corpo. Quando é que eu vou começar a emagrecer nesse caso? Eu primeiro tenho que cortar a fonte que originou aquele pensamento, aquele sentimento, e eu tenho que fazer uma mudança. Eu tenho que fazer uma transformação completa do meu padrão, me comprometer a não pensar mais nisso, me comprometer a não sentir mais isso. Mas não adianta só eu dizer, não vou mais pensar sobre isso, eu não vou mais pensar isso a respeito daquela pessoa, eu não vou mais sentir aquela mágoa a respeito daquela outra pessoa. Não é só dizer eu não vou pensar, mas você primeiro tem que entender por que você se magoou. E efetivamente, o que é que pode ser feito para que aquele sentimento não retorne?
Porque você precisa ter essa garantia de que eu não vou mais sentir. Às vezes eu saio de um relacionamento com o João, entro com o Pedro, e com o Marcos, e com o Luiz, e com o Flávio, e eu vou descobrir que com o Flávio é o mesmo sentimento que eu tinha lá com o Pedro. Eu passei por 4 outros relacionamentos, mas eu continuo sendo a mesma forma de pensar, de sentir, de agir, de buscar. E aí eu percebo que eu estou engordando, eu estou acumulando, eu estou acumulando. Eu estou acumulando o quê? Mágoas, ressentimentos, desprazeres, decepções, tristezas. E aquilo sim, Marisa, pode se tornar algo que esteja me engordando. E não adianta comer só o alface, ir para a academia, fazer pilates. Eu estou absorvendo outras coisas mais delicadas. A Marli está perguntando, as alergias como coceiras na pele, nos olhos, rinites também, todo o processo de coceira é interessante que psicossomaticamente ou na leitura corporal, o coçar, quando você está coçando, você está buscando tirar algo que está dentro de você. A coceira é algo que você está ali inconscientemente, e dependendo do lugar que você está coçando, aquele lugar, aquela parte que você está coçando, ela tem uma representação simbólica. Junta-se a representação da coceira, do coçar, que é um indicativo inconsciente de que algo que está dentro, eu preciso tirar isso que está dentro, isso não está legal, isso não está bem, eu estou coçando para tirar. A medicina vai chamar isso de alergia. O que é alergia? De uma forma também muito simples, eu diria que alergia é uma informação que o seu ser está sendo invadido por algo que esse ser não aceita, não faz parte de mim. Então a alergia pode parecer estranho para muita gente, mas é nada mais nada menos que um mecanismo de defesa, e ele está no nível primeiro da psória, primeiro nível. Eu quero coçar porque eu quero tirar isso aqui de mim e eu quero jogar fora isso, que eu não aguento mais isso que está aqui dentro. Repito, eu preciso entender qual parte do corpo está coçando para fazer as devidas interpretações. Então, Marli, o lacrimejar também. O lacrimejar também é uma eliminação. E que bom que as pessoas choram, que bom que as pessoas vomitam, que bom que as pessoas têm diarreia, que bom que as pessoas transpiram. Deveria ser bom, né? Mas a gente já vê isso como uma ameaça. Como, por exemplo, a gente vê aquela propaganda daqueles desodorantes que prometem que você não transpire por 72 horas. Para onde vai essa toxina que estava sendo liberada pelo suor, pela transpiração? Se a porta, as glândulas sudoríparas estão bloqueadas. Então aquela porta fechou, aquela toxina vai para um outro lugar, para um nível mais interno, vai perturbar em outro lugar. Então o corpo tem como primeira função básica, estrutural, existencial, eliminar aquilo que não me pertence, que veio através de uma questão espiritual, uma questão psíquica ou uma questão emocional. E aquilo veio, entrou por 1 minuto, ou por 1 hora, ou por 10 anos, causou um estrago e agora está na hora de eliminar, então vamos fazer isso. E aí vem os desequilíbrios. Deixa eu ver aqui o que a Hilda. Milton, estou com conhecida que manifestou mastite. O que está por trás disso? É interessante porque tudo aquilo que acontece, que alcança o seio, ele pode estar falando, Hilda, de 3 elementos básicos. O quanto essa questão materna, ela, mãe, amamentando, ou se ela não tiver alguma questão, ela, mãe, ela, filha da mãe. Uma das 2 questões está aqui. Então, esse é um ponto primeiro. Problemas nos seios tem a ver com a questão maternal. Pode também estar havendo questão com o elemento da sexualidade, com o elemento do prazer. A sexualidade ela não está acontecendo. Tem alguma coisa entravando aqui. Né? O quanto que essa maternidade, eu estar amamentando, pode estar atrapalhando a minha vida sexual. Né? Porque agora, nesse período, tem alguns entraves, não acontece da mesma forma, meu parceiro, minha parceira.
não está tendo acesso a essa fonte de prazer, essa fonte de satisfação, e que pode estar tendo algum bloqueio, alguma negação. Eu posso estar negando a minha condição de mãe, eu posso estar negando a minha condição de filha. Ainda tem a questão estética, né? Porque está tendo mudanças. Né? Quando nós falamos da questão dos seios, a gente fala sobre presença, força, direcionamento, segurança, poder, determinação. Amamentar pode estar em níveis inconscientes causando problemas. Eu estou perdendo meu espaço no trabalho. Esse tempo que eu estou aqui afastado, eu deixo de ser promovida. Aquela outra pessoa vai ficar no meu lugar, pode ser melhor que eu, e aí o chefe vai gostar mais dela, eu não vou poder voltar. Eu posso estar com aumentei o peso, que olha o tamanho dos meus seios, que coisa estranha, eu que me preocupo com a estética, eu já não queria ser mãe mesmo, enfim. Mas alguma questão, isso passa no caso, Hilda, na maioria das vezes, por uma aceitação, uma tranquilização, e principalmente com a consciência de que isso é um elemento passageiro. O amamentar é algo passageiro. Então, a consciência de que isso, num determinado momento, vai passar. E que daqui a pouco meu filho, minha filha já vai estar com os recursos de alimentação e eu não vou mais precisar, digamos, estar oferecendo essa fonte de alimento. E aí tudo isso passa e tudo se transforma e as coisas ficam bem. Mas depende de muitas coisas, Hilda. Eu tenho que considerar exatamente cada caso. Se eu tenho 10 mulheres que apresentam mastite, é possível que cada uma delas precise de uma atenção diferenciada. Cada uma delas pode estar criando um padrão mental, um padrão emocional diferente para aquela situação da maternidade, digamos assim. Então, basicamente, eu diria isso. À medida que tiverem perguntas, vão colocando aí que o nosso assunto está meio fluido, ele não está preso a uma definição, a uma sequência, então a gente pode ir parando para responder vocês. Então, o corpo também, ele é uma representação, digamos assim, da minha presença. O meu corpo, ele representa a mim, a minha própria essência. Eu não sou o meu corpo, mas o meu corpo, ele é uma representação daquilo que eu sou. E muitas vezes, quando eu começo a ter problemas no corpo, é que essa minha percepção da minha mais profunda essência não está muito bem clara, não está muito bem definida, ou eu não estou me agradando tanto dela. Por quê? Porque, em geral, quando eu não consigo estar bem comigo, é porque o olhar externo tem um peso a mais. Então, eu não estou agradando, eu não estou atendendo, eu não estou, digamos assim, oferecendo o que se espera. Ou eu estou olhando para fora e construindo a minha referência em alguém de fora, em algum elemento externo, e eu não estou dando a devida atenção. Quando eu não dou a devida atenção à minha mais profunda essência, a minha aparência, que é o corpo, ela vai começar a dar gritos, ela vai começar a dar problemas. Mas por quê? Porque o meu corpo, ele quer um lugar de destaque, ele quer... Não, o meu corpo só quer que eu me reconheça. Não nele, corpo, mas que eu reconheça efetivamente quem eu sou. Então, o corpo é um lembrete da minha essência. E quando um problema está acontecendo nesse corpo, ele pode estar simplesmente dizendo, olhe mais para você. Não olhe tanto para mim, olhe mais para você. Mas o problema é que eu não consigo enxergar nem aquilo que é concreto, que está diante de mim, no caso, o corpo. Como é que eu vou enxergar a níveis mais profundos a minha essência? Então o corpo ele vai padecer muito até o ponto em que eu consiga transcender meu olhar para ele. É engraçado, eu tenho que aprender a olhar para o meu corpo, mas a partir desse olhar eu enxergar algo mais profundo que o próprio corpo. O corpo físico é um lembrete de que existem elementos outros além do corpo. É como se ele viesse para não precisar mais vir. E quanto mais eu encontrar o que eu realmente tenho que encontrar, menos eu vou precisar desse corpo. E quanto menos eu enxergar a minha essência, mais eu vou dar atenção ao corpo.
Então, as pessoas que vivem em função do corpo, elas estão, de uma forma indireta, dizendo que elas não enxergaram ainda efetivamente quem elas são, qual a sua grande essência, o que elas estão fazendo aqui nessa existência. Daniela, Milton, e o que acontece com as pessoas que perdem a percepção de seu corpo físico? Muito boa pergunta, muito boa questão. E acontece demais. Eu diria que tem duas situações, querida Daniela. Primeiro, elas apostaram tanto que elas eram o seu corpo e elas conseguiram entender que eu vou dar tudo para esse corpo, eu vou fazer tudo por esse corpo. E quando eu fizer tudo por esse corpo, eu vou ser feliz. E elas fizeram tudo que o corpo exigia, ou que elas acreditavam que o corpo exigia. Só que quando elas alcançaram aquele ponto de realização extrema para o corpo, elas perceberam que elas continuavam vazias. E aí elas se decepcionaram com o corpo. Você me iludiu, você é uma ilusão. E aí elas não conseguem perceber que o corpo as estava chamando para algo mais. Como elas não tinham noção desse algo mais, só existia o corpo. Então eu corro atrás de buscar essa maçã. E quando eu alcanço a maçã, eu percebo, caramba, eu jurava que se eu alcançasse essa maçã eu ia ser feliz. Eu alcancei e olha aqui, eu não sou feliz. E aí elas passam a desprezar o corpo. Elas passam a não dar a menor atenção. Um outro aspecto são aquelas pessoas que vêm e elas estão na manifestação física de uma forma tão, digamos, superficial, elas estão tão desligadas da matéria, elas vieram, são as chamadas encarnações compulsórias. O ser vem, olha, você não tem opção, vai. E a pessoa veio. E ela estando aqui, ela não está aqui. É como se ela estivesse numa outra existência, num outro lugar. Mas veja bem, Daniela, isso não quer dizer que ela está ligada ao espiritual. Isso quer dizer que ela está desligada do concreto. Então, é mais ou menos assim. O padre Pierre Teilhard de Chardin, um antropólogo francês que viveu há algum tempo, uns 200 anos eu acho, se a memória não falha, ele tem uma fala muito especial que ele diz assim, onde diz: nós não somos criaturas humanas vivendo experiências espirituais. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Então, eu não consegui aterrar. Não quer dizer que eu esteja ligado ao espírito. Eu apenas não estou ligado ao concreto. Então você vai encontrar, e aqui, Daniela, eu aprendi com o meu querido mestre Haft, você deve lembrar dele, e ele dizia assim: nós temos os esquizotéricos. Quem são os esquizotéricos? Costuma-se dizer que a galera zen noção. Os esquizotéricos, eles estão aqui vivendo única e exclusivamente em função das suas buscas espirituais, dos seus estados alterados de consciência. A única coisa que eles se preocupam 24 horas por dia é com isso, de como eu posso fazer essa transcendência. E nisso eles descuidam, desligam, relaxam da sua atenção para o corpo físico. Então é como, eu não precisava estar aqui, eu não preciso de nada daqui, eu já estou no sétimo céu, eu já estou no nirvana, eu já estou em algum lugar superior. Esquecendo que se fosse para resolver as minhas questões sutis, eu não estaria no concreto. Eu não estou aqui no concreto por engano. Peguei o navio errado. Não é assim que acontece. Eu tenho um motivo para estar aqui. Então, quando eu não reconheço que isso aqui tem uma importância, tem um significado, tem uma responsabilidade, eu não dou atenção. E aí eu acabo descuidando dessa questão. Deixa eu ver se eu respondi isso. Então, aí eu não tenho essa percepção, Daniela. Eu não tenho essa percepção de que isso aqui tem um peso, isso aqui tem um significado. E é um exercício muito interessante eu trabalhar o espiritual e a presença física. Me faz lembrar do Siddhartha Gautama, o Buda, em uma das suas falas, ou pelo menos acredito atribuídas a ele, quando ele descobre, após um período de tempo recluso, recolhido numa floresta, tentando encontrar iluminação, ele já
faminto, já cansado, já decepcionado, ele vai e percebe num movimento mundano um professor ensinando harpa para o seu aluno, e ao ouvir a fala do professor para o aluno, o professor dizendo para o aluno que aprendia a tocar harpa: não estique tanto a corda, ela pode arrebentar. Não deixe a corda tão solta, o som pode não sair. E ele entendeu finalmente. Ele descobriu o caminho da iluminação e ali ele se tornou o Buda, onde ele entendeu: a virtude está no meio. Então eu estou aqui enquanto um ser espiritual de passagem, mas eu tenho que honrar essa passagem. Você adquiriu uma casa. Eu nem gosto dessa casa, eu vou comprar meu apartamento sai daqui a 6 meses. Então durante esses 6 meses que você vai ficar morando naquela casa, você não vai cuidar dela? Não, mas eu não vou porque eu tenho que comprar tinta para o apartamento ou para o sofá. E você não dá a menor atenção. Quer dizer que são 6 meses da sua vida que você vai passar sem dar atenção à sua casa. Entende? E muitas das vezes vão acontecer eventos para que você não vá para o seu apartamento. E você, meu Deus, por que não vou para o meu apartamento? Porque a vida está dizendo: você não conseguiu ser fiel no pouco. Como é que você vai ser merecedor do muito? Né? Eu tenho que ser fiel do pouco. Não é meu, mas eu vou ser fiel, vou cuidar, vou amar, vou zelar. Porque eu sei que a minha condição é espiritual. Mas eu estou aqui nesse corpo, então deixa eu cuidar dele. Deixa eu dar atenção para ele, deixa eu dar carinho para ele, deixa eu dar um tempinho para ele. Mas eu devia estar meditando, eu devia estar rezando. Não, vai tomar um banho, vai cortar a unha, vai pentear seu cabelo, vai escovar seus dentes. Sabe? Vai arrumar, vai passar sua blusa, ou pelo menos deixar ela limpinha. Enfim, cuida do teu corpo, porque esse é o grande desafio. E aí, Daniela, se eu não consigo enxergar isso, eu não vou dar devida atenção. Deixa eu ver aqui que a... Isso, equilíbrio. Exatamente, Ana, o equilíbrio. Daniela, entendi, muito interessante. Li um relato desses em um artigo e lembrei agora. Obrigado. Carinho, sua pergunta é muito especial, ajuda bastante isso, a entender isso. Então, o corpo, ele também tem a função de nos preparar, ele sendo tão pouco, e diante da eternidade. O que é uma eternidade para 100 anos, 80 anos, 70, 30 anos? O que alguém pode viver aqui? O que é isso diante do grande sopro da eternidade? É quase nada, é quase nada. Mas nesse pouquinho eu preciso entender a importância e o significado desse corpo. Eu recebi uma moeda, eu recebi um talento, e eu tenho que multiplicar esse talento. Se eu, com tão pouco, eu consigo produzir tanto, imagina no dia que eu tiver muito. Aí que ninguém me segura mesmo. Aí é que eu vou crescer assustadoramente. Então, assim, o corpo, ele também é um espaço de exercício, um espaço de aprendizagem para lidar com o grande que é o espiritual, que é a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro lugar. Mas eu estou aqui. Então, eu estou aqui hoje, então hoje aqui é o meu lugar. Eu acho muito interessante, ter uma história que me veio à mente, numa cidadezinha do interior. Toda essa cidadezinha do interior tem aquelas pessoas que moram ali na rua, que vão vivendo ali, um dá uma comida, um dá uma roupa, e eles vão dormir na praça. E nessa cidadezinha havia um desses moradores que dizia para todo mundo: como eu sou rico, como eu tenho bens, como eu tenho posses, e ficava assim, naquela alegria: eu sou a pessoa mais rica que existe. E todo mundo achava errado, o cara é louco mesmo, né? E um grande fazendeiro, um morador daquela região, tanto ouvia aquilo, cara, eu quero ver o que esse cara quer dizer quando ele diz que ele já tem tudo, que ele é a pessoa mais rica que existe, que ele tudo é dele, tudo é dele. Eu falei: quero conversar com esse cara. Mandou o motorista ir buscá-lo na cidade, trazer para a fazenda. E chegou lá, foi recebê-lo numa das áreas da fazenda, uma varanda grande, de frente para um grande lago. Dentro da propriedade havia uma
um grande lago, e ele sentou ali e o morador lá esse morador lá da rua chegou com seus farrapos, sorridente, aquela coisa, cumprimentou o fazendeiro. O fazendeiro sente-se, ele sentou-se naquela cadeira confortável, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sentou naquela cadeira e ficou olhando para o horizonte, olhava para a fazenda, olhava para os animais lá no pasto, e olhava para a plantação distante, e ela olhava para tudo assim, e sorrindo, e olhava para tudo com um sorriso largo. E o fazendeiro olhando para ele, por que você está sorrindo tanto? Ah, porque olha tanto de coisas que eu tenho, olha, isso aqui tudo é meu, isso aqui é meu. Aí o fazendeiro, você é louco mesmo, eu só queria confirmar, você é louco. Isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Você, não, isso aqui é meu, está ao meu alcance agora. Eu estou olhando, eu estou aqui, eu estou vivendo, isso é meu, isso me pertence. Essa cadeira é minha, onde eu estou sentado. Sabe, esse lugar é meu. Então, quando você consegue entender a grandeza do que é o seu corpo e do que ele representa, ele que te leva, ele te faz estar num universo concreto, expressando aquilo que é infinito. Quando você olha para um pôr do sol, quando você olha para um nascer de sol, quando você olha para a chuva, quando você olha para os animais, quando você respira, tudo isso é seu. Tudo isso é seu. O corpo é uma lembrança do quanto você é. Ele não é o que você é. Ele é uma lembrança do quanto você é. E do quanto você precisa ampliar a sua percepção sobre tudo isso. Deixa eu ver aqui. Andréia. Milton, o que causa hemorroida? Qual é o bloqueio? Nesse caso específico, tudo que acontece do intestino grosso, passando pelo reto, chegando ao ânus, tudo que está acontecendo nesse caso, Andréia, já é a parte de eliminação, de excrescência, é o bolo fecal, é o cocô, é o lixo. Tudo que o organismo podia absorver daquele alimento foi absorvido, agora ele está jogando fora. Então, tudo que acontece nessa região tem a ver com retenção de lixo. Você está guardando sujeira, coisas que já eram para ser eliminadas, hemorroidas, fissuras anais, qualquer coisa que venha acontecer nessa região tem a ver com isso. Então, é muito importante que você avalie, Andréia, quem estiver, no caso, assim, vivendo esse problema de hemorroidas, o quanto está guardando de lixo, de entulho, de coisas que já não servem mais, que já deveriam estar sendo jogadas fora lá no vaso, já deveria ter ido embora. E a pessoa está insistindo em querer guardar. Não, isso aqui fica, não posso me abrir mão disso, seja uma mágoa, não vou perdoar, não vou esquecer. Está pensando o quê? Enfim, ela está guardando lixo. Eu acho que é mais ou menos isso. Indy Lua, por gentileza, essa live ficará... Sim, eu estou deixando aí, Indy, tá aí o tempo inteiro aí para vocês estarem revendo, compartilhando. A ideia é, compartilhem, joga essas ideias aí. Eu estou querendo jogar essas ideias aí para o máximo possível de pessoas. Eu vou ficar muito feliz quando você ver de novo e compartilhar. Vai ficar à disposição, sim. Então, Andréa, essa é a parte que representa as hemorroidas. Uma delas, é claro, se eu tenho 10 pessoas que chegam, é possível que eu preciso ter um tratamento para cada uma dessas 10 pessoas. Por quê? Qual é o seu lixo? Qual é o seu entulho? Por que você guarda aquele lixo? Quem te levou a guardar esse lixo? Por que você guarda? O que você espera com esse lixo? Entende? Então, assim, não existe uma regra. Todo mundo que tem hemorroidas tem isso. Não. Mas eu começo a partir daí. Vamos ver o que você está guardando aí, que já não era para estar mais. É tão intenso que você está sangrando. Sentar é um ato muito especial. Muito especial. Eu volto lá, nessas horas eu gostaria de ser como os nossos irmãos evangélicos. Eles sabem do capítulo, versículo, a parte. Eu morro de inveja disso, confesso. Mas, em algum lugar de Gênesis, está escrito assim. E no primeiro dia Deus, o Verbo fez isso, né? Deus fez isso e viu que era bom. No segundo dia, Deus fez aquilo, outro, e viu que era bom. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, ele viu que era bom. E no sétimo dia, ele descansou. O descanso é algo sagrado.
E esse descanso ele tem uma representação muito forte no ato de estar sentado. Então tem pessoas que não se permitem sentar. Sentar é perder tempo, eu tenho que produzir, eu tenho que realizar, eu tenho que correr atrás. Sentar é relaxar, sentar é descuidar, eu não posso me dar esse luxo, eu não posso que isso aconteça. O que elas fazem? Elas não se permitem sentar, no sentido de descansar, relaxar, ficar à toa, não produzir, não realizar. Então elas não sentam. As hemorroidas atrapalham o sentar, Andréia. Muitas vezes as pessoas elas estão com esse processo de hemorroidas porque elas estão intimamente se proibindo de sentar. Não vou sentar, tenho que ficar em pé. Então você vai olhar que as pessoas que têm em determinadas situações, às vezes usa aqueles boias, aquelas coisas que, mas mesmo assim elas não conseguem sentar, sempre incômodas, sempre incômodas. Ou elas estão em pé ou elas estão deitadas, elas não têm aquele movimento de sentar. Sentar é um ato de descanso, é um momento de repouso e muitas vezes as pessoas não se permitem. Então, Andréia, esse também é um outro motivo. Tá no Facebook também. Eu juro para você, eu tô gravando aqui do lado, aqui, tô fazendo umas armações aqui para gravar, para colocar lá no Facebook. Eu tô apanhando feito um louco aqui. Eu tô que chamar meu sobrinho de 2 anos para ver se me ajuda aqui a resolver esse problema, porque eu não tô dando conta. Já tem 4 lives que eu não consigo jogar lá pro Facebook. Eu tô tentando, tô me esforçando. Índia, tô me esforçando com honestidade para jogar lá. Vou tentar, tá bom? Muito bem. Então, voltando ao assunto, ao central. O corpo, ele é a representação muito especial, ele é um lugar de manifestação, melhor dizendo, daquilo que é mais sagrado em nós, que é a nossa essência espiritual. Sem esse corpo, esse espírito não poderia estar realizando seu processo de crescimento, de amadurecimento. Então eu devo honrar o meu corpo, eu devo louvar o meu corpo, eu devo cuidar do meu corpo, com esse intuito principal, que ele é um instrumento para algo maior. E sendo um instrumento, o instrumento não resolve. Imagina a cena, um carpinteiro chega na sua oficina e ele vai pegar o serrote, e o serrote diz assim, você vai serrar o quê? Eu vou serrar jacarandá. Eu não serro jacarandá, essa madeira é muito insignificante para mim. Aí o carpinteiro, não, desculpa aí e tal. Aí ele pega o martelo, vai bater lá o martelo pergunta assim, você vai bater onde? Eu vou bater aquele prego. Não bato em qualquer prego. Não é assim comigo, não. E eu, opa, desculpa isso. Então, o instrumento, a ferramenta, não decide, não escolhe. É o dono da ferramenta que utiliza, da forma que lhe aprouver, da forma que lhe for mais conveniente, útil e necessária. Quem é o dono dessa ferramenta chamada corpo? Minha alma, meu espírito. É ele que vai dizer, é ele que vai dizer o uso que eu tenho que ter com esse corpo. É ele que vai dizer, não é o corpo que vai escolher o que o meu espírito vai resolver. Eu quero fazer isso, quero fazer... Não. Quando eu estou nessa sintonia, olha que interessante, quando eu estou nessa sintonia profunda comigo mesmo, eu consigo me ouvir. Um simples sussurro da minha essência já me direciona. Agora, eu estou tão entupido com as distrações do mundo, com as distrações do externo, que o meu espírito está gritando, está jogando dinamite e eu não estou prestando atenção nele. E automaticamente, quando eu não consigo ouvir a minha essência, ela vai ter que falar comigo. E ela escolhe várias formas de falar. E uma delas, a mais utilizada, é o corpo. E aí é que vem toda a problemática, aquilo que a medicina oficial chama de doença. E qual é o grande objetivo da medicina oficial? É calar o espírito, é eliminar a dor,
é eliminar o desconforto. Simplesmente isso. Está sentindo dor? Toma esse remédio. Está sentindo dor? Faz essa cirurgia. Está sentindo dor? Faz esse tratamento. Só. E, no entanto, essa dor é o recado. Então a gente tem que ficar sofrendo? Não. E, na verdade, quanto mais eu me ouvir, menos eu vou sofrer. O meu corpo vai sofrer, o sofrimento do meu corpo é diretamente proporcional à minha surdez em relação a mim mesmo, à minha própria voz. Então, quanto mais eu permitir me ouvir, mais, ou menos na verdade, eu terei que dar ou provocar dores, sofrimentos a esse corpo. Então, o grande desafio é se ouvir. Se eu tivesse que resumir tudo que eu falei hoje aqui e colocar para você, eu diria: ouça você mais. Preste atenção em você. Preste atenção em você. Porque se você ouvir, quanto mais você ouvir sua essência, menos o seu corpo irá precisar gritar com você. Então, quando você está sentindo uma dor, essa dor não é para provocar no outro, não é para chamar o outro. É para você se chamar, para você se ouvir, é para você se encontrar. Quando você sofre, tem pessoas ao seu redor cuidando de você? Que bom, que bom. Tem familiares, tem amigos, tem profissionais de saúde que você pode acessar. Médicos, enfermeiros, terapeutas, acupunturistas, massagistas, ótimo. Essas pessoas são muito úteis, são muito importantes. Mas o desafio é o quanto você está tirando desse processo de sofrimento. O quanto você está se transformando com isso tudo. Exatamente, Ana. Exatamente. Conhece-te a ti mesmo. E conhecerás aos deuses e ao universo. Exatamente isso. É para eu me conhecer. Quanto mais eu souber, cara, quando eu penso isso, quando eu sinto aquilo, quando eu desejo aquilo, quando eu ajo dessa forma, quando eu nego isso, eu estou negando alguma coisa mais profunda. Aí meu corpo vem para me castigar, para me punir? Não, ele vem para me lembrar. Lembra, eu só estou aqui para te lembrar. Quem que está dando esse recado? A minha mais profunda essência. Dani, Milton, e o problema da enxaqueca? A enxaqueca, como tudo, Dani, ela vai ter uma representação múltipla. Eu vou tentar colocar aqui alguns pontos rápidos e específicos. A enxaqueca, ela é eu diria que o centro, o ponto mais importante, eu repito, tem muitos outros, mas o ponto mais importante da enxaqueca são questões não resolvidas com a sexualidade. A vida sexual não está acontecendo como deveria estar acontecendo. A vida sexual está sendo oprimida, negada, está sendo violentada, está sendo utilizada de forma indevida, e essa energia que estaria lá embaixo, no chakra básico, a energia Kundalini, que precisava se subir com harmonia, com equilíbrio, ela está vindo de uma forma explosiva. E ela chega aqui nesse chakra superior e ela arrebenta um vulcão que explode, né? Aquelas enxaquecas explosivas. Então o ponto principal é esse. É o quanto essa sexualidade ela está sendo vivida. E aqui eu colocaria como elementos de complemento, Ana, Dani, eu colocaria o seguinte: quantas regras, quantos tabus, quantos preconceitos eu estou vivendo? O quanto que eu fui reprimida, o quanto que eu fui negada, o quanto que eu fui violentada, o quanto que eu fui abusada por forças, por pessoas. E o quanto isso me levou a negar essa força primordial que é a energia sexual. Mas não é só o sexo em si, Dani, não é só o sexo em si. Eu quero falar, eu quero colocar, isso foi uma prática nesses 30 anos. Eu entendo hoje que a energia Kundalini, eu a divido em 4 partes. 4 partes. Sendo que uma dessas partes é isso que eu estou falando para você agora, o sexo. Então, se você não está vivendo o sexo de forma equilibrada, você vai ter problemas com a cabeça, com a enxaqueca. Porém, isso não é o mais grave, Dani. O mais grave é que as outras 3 partes dessa divisão, ou seja, 3/4 do que compõe a energia Kundalini, é criatividade.
Sabe, Dani, o que te faz imagem e semelhança do Criador? É a tua capacidade de criar. O quanto você está sendo criadora, o quanto você está sendo criativa. Então, quando você consegue, olha só, 3 partes de criatividades, elas equilibram em muito aquela única parte sexual. Então, eu posso não ter uma vida sexual, pessoas celibatárias. Eu posso não ter uma vida sexual, mas a minha vida de criação, de realização, espontaneidade, naturalidade é tão intensa, tão gigantesca, que isso não faz falta, que isso não me desequilibra. Então, naturalmente, se eu posso até ter uma vida sexual intensa, mas eu não sou nada criativo, eu vivo dentro da rotina, da mesmice, eu sou um gado que está sendo conduzido, eu não tenho criatividade. A enxaqueca vai explodir, vai cobrar uma conta gigantesca. Então, melhor remédio para enxaqueca: criatividade. Sejam criativos, sejam inovadores, sejam naturais, sejam espontâneos. Não parem na mesmice, não façam as mesmas coisas, se desafiem. O corpo está gritando isso, sabe? Eu tenho que sair do meu lugar comum. Eu preciso ser uma nova pessoa, mais iluminada, mudar meu cabelo, mudar meus óculos, mudar alguma coisa nas músicas que eu ouço, os lugares que eu vou. Porque eu quero ir, não é porque alguém está dizendo que eu tenho que ir. Eu tenho que ser criativo. Esse é o grande desafio. Beleza? Nosso tempo está acabando, voa muito rápido, né? Uma horinha é o que voa, mas me deixa muito feliz. E eu espero que também tenha deixado vocês aí felizes. Deixe suas perguntas aí no nosso feed, nas nossas nas relações. Ah, tô com dúvida, tô com pergunta, e aquilo outro. Vai deixando aí. E à medida que a gente puder, a gente vai estar respondendo com muito carinho, com muito respeito, sempre com o objetivo de colaborar para que você esteja cada dia melhor, não só com o seu corpo, mas com a sua mais profunda essência, com o que há de mais sagrado em você. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Desculpem não ter falado o nome de todo mundo que entrou aí, tá bom? Mas não dá tempo, não me perco. Então, um beijo grande no coração, fiquem com a gente, acompanhem as nossas atividades, tá bom? Muita coisa nova e boa por vir. Obrigado aí por fazerem parte da minha vida. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tudo de bom. E sejam felizes.